Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma instalação do Kali-Linux, uma das versões muito utilizadas aí para quem quer fazer testes de intrusão, quem quer ficar oculto em alguma rede desconhecida para se proteger. Como a gente sabe, o Kali-Linux é um pacote de ferramentas Linux aí, que é o sonho de todo hacker, né? Todo mundo hoje que atua no segmento de segurança de informação, ao menos uma vez na vida já deve ter ouvido falar desse sistema operacional Linux. Essa versão é a versão mais antiga, estou aproveitando um vídeo antigo que eu tinha para mostrar, porque eu quero fazer novos vídeos mostrando a nova versão, né? Eu decidi mostrar esse aqui porque, como esse foi um dos mais populares, né, eu acho que fica bem importante, é importante estar mostrando, né, porque a versão que eu tenho atual, ela é praticamente, na verdade praticamente não, ela é totalmente diferente dessa versão que a gente tem. Até porque também o tamanho da ISO, né, e depois de instalado, fica muito maior do que essa versão que eu tenho aqui, né. É uma utilização, dependendo do ambiente de trabalho que você tiver, é limitada, porque eu particularmente gosto de utilizar o Linux simplesmente para poder acessar redes que eu não conheço. Por exemplo, de repente eu vou, sei lá, em algum lugar e preciso acessar a internet para fazer alguma coisa. E de repente eu preciso acessar arquivos meus importantes, ou arquivos de empresa, ou arquivos pessoais. Então eu não me conecto em qualquer rede, né, sem eu conhecer. E ainda assim conhecendo, dependendo da situação, né, às vezes você não sabe o que realmente tem ali na rede. Principalmente para estar, por exemplo, usando um sniper na rede, pegando as suas senhas. Se você olhar no YouTube, tem uma porrada de pessoas que já fizeram isso daí. Tem um canal que eu não me lembro agora, que mostra só esse tipo de coisa. Mas isso já é uma coisa antiga. Isso não é de hoje, da atualidade, de, sei lá, 2 anos para cá. Isso já é de muitos e muitos anos. Eu diria que nos últimos 10 anos isso avançou muito. Então, o Kali-Linux, ele, assim, para todos os profissionais que eu conheci na área de segurança de informação, todos eles ao menos têm o domínio desse sistema operacional. Todos têm o domínio dele porque é uma ferramenta completa, então você pode customizar o seu Linux, enfim, você vai instalando tudo que você quer. Por exemplo, uma das ferramentas que eu já utilizei para você utilizar como sniper numa rede, que dá para você pegar senha, dá para você pegar tudo, por exemplo, é o Ethercap. É um programinha bobo, de repente você olha, tem muitas versões aí na internet que você acha até a versão portable, que você olha, é uma coisa bem simplesinha, mas na prática ele tem condições de capturar todas as senhas que você imaginar. Desde senhas que você utiliza na web, por exemplo, para acessar um Facebook, Instagram, né, de repente acessar uma conta de e-mail de algum provedor de internet que você tem, né, de repente uma conta do Hotmail, MSN, enfim. Então só com o Ethercap você consegue fazer tudo isso. Para você ter uma ideia da dimensão de como é a ferramenta Ethercap, que também é um dos softwares que estão inclusos aqui na versão do Kali-Linux, né. Hoje, na atualidade, existe uma gama de outras ferramentas, por exemplo, o Pentest Box também é uma outra alternativa. Vou fazer um vídeo só mostrando o Pentest Box. Inclusive, hoje, na atualidade, existem assim, empresas que se especializam em dar certificações para esse tipo de ambiente. O Pentest Box é um pacote de ferramentas de penetração e intrusão em redes. Dá para você fazer todo tipo de teste que você imaginar. Dá para você testar a segurança da sua rede ou do seu serviço que você roda, sei lá, seja um serviço web, um serviço de e-mail, um serviço de FTP, enfim, tudo que você tem de recursos computacionais hoje de informação, você consegue através desses sistemas estarem fazendo esses testes de intrusão. E por que é importante isso? Em toda a minha carreira de atuação na área de TI, eu não sou um expert em Linux, mas eu sempre procuro, em tudo aquilo que eu faço na vida, captar o que tem de bom naquela ferramenta ou naquele sistema que pode agregar o que eu faço.
Então o Klinux, por exemplo, para mim eu utilizo muito para o que eu já disse no início, para acessar redes que eu não conheço, de repente eu precisar acessar a internet com informações específicas que eu não posso simplesmente correr o risco de ser hackeado, né? Então eu uso para isso, para fazer backups de arquivos também. Então muitas das vezes você pega aí uma máquina de um cliente seu para formatar, às vezes um servidor, e você precisa restaurar alguns arquivos. Então a minha sugestão é, se você tiver a possibilidade de utilizar o Linux, utilize, porque é mais seguro. Porque muitas das vezes você tem o costume de utilizar, por exemplo, um HD externo, né, exclusivo só para fazer backup de clientes. E muitas das vezes esse HD você já costuma ter algum aplicativo, ou você tem um pacote de drivers offline, né? Por exemplo, o driver pack full, você pode às vezes ter esse driver pack no seu HD e você não vai ficar formatando a cada vez que você faz um backup. Então o interessante é você utilizar o Linux, né? Simplesmente pelo seguinte motivo, né? Sabemos que hoje, desde algum tempo, a propagação de todos os vírus que nós temos na internet hoje são voltados para ambientes Windows. Não é à toa que de alguns anos para cá, a maioria das empresas, por exemplo, como o UOL, na época que foi um dos primeiros que começou a atuar dessa forma, eles começaram a colocar servidores Linux como porta de entrada das suas redes. Então ele tinha lá o backbone, o data center. Então sempre tem um Linux por trás de uma porta de entrada, analisando todo o tráfego. Então aí você tem inúmeras ferramentas, você tem o Wireshark, né? Você tem outras ferramentas de empresas terceiras que oferecem esse tipo de solução, né? Você tem algum observer no seu link que analisa tudo que entra, tudo que sai. Então sempre utilizam, hoje praticamente isso acho que está 100% das empresas fazem isso. O Linux sempre é a porta de entrada para poder ter acesso à rede interna. A maioria das empresas. Mesmo aquelas empresas, mas a empresa tal, ela utiliza, o ambiente deles é Windows. Sim, nada impede que ele possa colocar, por exemplo, um servidor Linux. Não precisa nem ser um servidor, pode ser simplesmente um Bastion Guard na rede, que é um desktop, um desk server ou um servidor específico na rede só para ficar analisando qualquer tráfego. Se cair qualquer tipo de infecção na rede, o Bastion Guard está lá para poder ser o alvo de todas essas infecções, né? E poder, através de heurística, né? Que a maioria dos aplicativos de antivírus, anti-malware, anti-trojans fazem, né? Estuda a heurística do comportamento que acontece nessas máquinas infectadas para tentar descobrir como elas funcionam para poder ter a solução. Então a maioria das empresas utilizam esse tipo de cenário. Hoje eu diria que a maioria, todos, acho que 100% hoje utilizam. Não é à toa que assim, o Linux, por ser de código aberto, então cada vez que você tem um ambiente de um analista que é substituído da empresa, você tem que sempre estar revisando o código que foi escrito para esse programa, para esse sistema operacional. Então, hoje em dia, basicamente, são duas utilidades que eu tenho para servidores ou desktops Linux, que eu acho mais prático, mas isso é para mim. Eu não sou um especialista em Linux. Claro, eu conheço Linux, sim, conheço os métodos de instalação, atualização, precisar instalar um aplicativo, mas trabalhar com código, fazer alterações no kernel dele para gerar uma outra versão, isso não é minha especialidade. Minha especialidade é plataforma Windows. Mas, como eu disse, né, se você pega um computador de um cliente seu para trabalhar e de repente você tem que fazer os backups, porque de repente você não sabe se tem um ransomware na máquina do cliente, você não sabe se tem um trojan, se tem qualquer tipo de malware para coleta de dados, você não sabe. Né? E aí se você usa, por exemplo, um HD seu, que tem lá informações importantes suas, você vai começar a propagar vírus para outros clientes e para você mesmo na sua empresa. Ou você que é autônomo nos equipamentos que você tem de uso. Então, assim, a dica é sempre utilize Linux. Se precisou atender um cliente, eu em diversas situações, eu já tive, por exemplo, fazer uma análise na rede de um cliente. Então, muitas das vezes, tem vírus que você pega, por exemplo, o vírus da UAD, por exemplo, ele tem várias vertentes. Assim como também o config, que era aquele famoso vírus de pendrive, né? Que a qualquer compartilhamento que tiver na rede, que você acessar,
você já é infectado. Então, nesses casos, eu prefiro muito mais utilizar uma rede Linux, né? Eu levo a minha versão light do Linux e executo ela ali momentaneamente em cima de um notebook que eu tenho com a instalação Windows 10, então eu preciso ficar instalando esse Linux para poder utilizar. Hoje a maioria das versões Linux, ela permite que você roda ela em modo portable, né? Ou bare metal, que muita gente costuma falar. Então, quando eu vou, por exemplo, na casa de um cliente, que eu tenho que, por exemplo, acessar um roteador, né, um access point, então, como eu não sei, né, dependendo do que o cliente me passa, se eu não sei como é a rede da pessoa, eu não sei que muitas das vezes algumas pessoas costumam dividir internet, né? Tem muitas pessoas que, dependendo de disponibilidade de link, de internet, ou também por questão de custo, as pessoas costumam dividir. Então, uma pessoa vai lá, pede uma banda larga e ela divide com 3, 4 vizinhos ali. E isso é um outro risco de segurança muito grande, porque você não sabe se tem, por exemplo, como o Kali-Linux também faz, ele tem aqui um tipo de servidor que você monta, por exemplo, você pode montar um servidor aqui que ele vai espelhar, por exemplo, o domínio do Facebook. E aí, de repente, você está achando que você está acessando o Facebook, né, oficial, você está acessando um Facebook que foi criado numa rede que você faz parte. Então, essa coisa de dividir a internet tem que tomar muito cuidado. Então é por isso que geralmente quando eu vou trabalhar em alguma coisa na rede do cliente, eu opto por utilizar Linux. Simplesmente eu acesso lá, conecto o cabinho de rede, mas eu estou rodando um Kali-Linux, por exemplo, que eu acho muito interessante, porque se eu precisar rodar um Ethercap ou utilizar um Wireshark, eu já tenho tudo dentro dele integrado, entendeu? Então é uma versão muito boa, né? Tem uma versão atual que eu vou trazer depois num outro vídeo. Eu quis colocar essa daqui porque essa aqui é a imagem que ficou, né, na mente de muitas pessoas ao longo desses últimos 5 anos. O Kali Linux ele teve assim, uma popularidade muito grande, né? Já a versão atual ela é um pouco bem diferente, até todo o design é diferente disso daqui, mas eu fiz esse vídeo para deixar registrado como é que é o processo de instalação, é bem simples, né? Você não precisa necessariamente fazer a instalação na sua máquina. Por exemplo, você pode utilizar aqui ó, a versão live. Você faz a utilização dessa versão, você apenas vai executar o seu desktop ou o seu notebook, né? Ele vai servir apenas como um hospedeiro. Você vai rodar ele, vai funcionar normalmente. Você tem, às vezes está com uma pendrive infectada, cara, você pega a sua pendrive, joga ali dentro, né? Pode formatar ela, ou pegar o arquivo que te interessa, né? Claro que você vai também estar correndo um risco depois de levar esse arquivo para o Windows, então tem que tomar cuidado com extensões .ini, .cfg, enfim. Então você pode executar ele de forma live, você não precisa instalar. Você fala, mas eu vou usar ele não corre risco de apagar a minha instalação do Windows ou corromper. Não, não vai acontecer nada. Você simplesmente vai executar ele, quando você desligar, você tirou a pendrivezinha que você criou, jogou essa ISO lá dentro, ele não vai afetar nada. Depois que você tirou a pendrive, a sua máquina vai continuar rodando com a instalação que você tinha. Já me ocorreu também em situações, por exemplo, de servidores. Então, às vezes tem servidores, por exemplo, um servidor de domínio. Muitas das vezes, né, se esse servidor se perde ou corrompe, ou por causa de um download ele perde, e algumas empresas, por questão de custo, ela acaba mantendo o mesmo servidor de domínio como um servidor de impressão, como um servidor de arquivos, né? O mais correto, então, é o quê? Solta uma live do Kali Linux nele, para você pelo menos copiar os arquivos da empresa para não se perder. Isso a gente está falando de um cenário hipotético, uma empresinha pequena que não tem assim nenhum processo de distribuição de arquivos, nem compartilhamentos, enfim. Então eu queria mostrar essa versão, mostrei o processo aí de instalação dele, que é o método Graphic aqui que você utiliza, né? Então, se você quiser baixar, basta pesquisar aí na internet que você vai achar. Se você quiser instalar, pode utilizar um método de instalação gráfica que você vai instalar e vai funcionar normalmente. Existem essas outras versões, não testei, então se tiver alguém que tenha um interesse de fazer o teste, está aberto para poder testar. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido o vídeo aí, um abraço.